Olá, estamos dando início a mais um programa Lu Rodrigues e o programa hoje está para lá de especial. Temos o quadro Dani Design, que está bem diferente hoje. Vamos receber aqui o Ademir Correia Martins, também o Dr. Denis Paulo Ferrari. Já vamos fazer a apresentação de quem são eles. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Voltamos, e antes de falar aqui com a Dani e o Ademir, que já estão no nosso palco, eu quero fazer alguns agradecimentos. Agradeço aqui os nossos parceiros e apoiadores desse programa, OH Escritório, que compõe aqui o nosso cenário hoje com cadeiras, puffs, uma mesinha de centro, também Diana Bittencourt, Bárbara Fernandes, Espaço da Nani, Estilo Moda Infantil, Estilo Kids, Base Fit Academia, Juliana Gomes Chus, e no decorrer desse programa vou continuar aqui agradecendo os nossos parceiros. Vamos falar com eles agora. Boa tarde, Dani, é um prazer receber você novamente com esse quadro maravilhoso. E hoje o programa está diferente do tradicional, né? Isso aí, boa tarde, Lu, boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde ao companheiro Ademir. Boa tarde, boa tarde, Lu. Então, já fazia um tempo que eu queria estar trazendo, né, o Ademir aqui para conversar um pouquinho sobre o Hospital de Olhos do Lions de Visão. Ele que é ex-governador do Distrito LD9, Associação do Lions Internacional. Ele também é associado do Lions Clube São José Praiano e hoje ele é atual presidente do Instituto Lions Visão aqui do LD9, que fica aqui próximo na Palhoça. Então, bem-vindo, Ademir. Seja bem-vindo, é um prazer receber o Ademir aqui. Obrigado, companheira Daniela, obrigado, Lu. Para mim é um prazer enorme poder conversar um pouco com vocês e falar sobre o Hospital de Olhos do Lions, que está sendo construído na Palhoça, né? Isso mesmo. Muito bacana. E também vamos ter outro convidado. Com certeza. O advogado especialista em direito imobiliário e ele é sócio fundador do escritório Denis Ferrari Advogados e Associados, que fica próximo também lá do escritório. Então, nos próximos blocos aí vamos ter um bate-papo também com o Dr. Denis Paulo Ferrari, né? Isso mesmo. E vamos aqui falar com o Ademir. Eu gostaria de perguntar para ele como nasceu o projeto Hospital de Olhos. Bem, o Hospital de Olhos, no AL 2003-2004, nosso ano, né, leonístico, ele começa em 1º de julho e termina em 30 de junho do próximo ano, né? Então, no AL 2003-2004, quando era governador o companheiro Antônio Roberto Mateus, ele levou a proposta para o governo do estado, na época era o Luiz Henrique. E aí o Luiz Henrique gostou da ideia, só que eles entregaram o projeto para alguém e esse projeto foi engavetado, não teve encaminhamento, né? Passou o tempo agora no ano 2008-2009, o companheiro Camargo, João Carlos Nedel Camargo, que foi o governador da época, fez uma reunião com o companheiro Otávio Neves, que é o doutor, que é oftalmo, né? E mais o companheiro Jair Militão, que era o presidente do Instituto na época, e então os três conversaram e resolveram então levantar novamente o projeto do Hospital de Olhos. E aí se começou a trabalhar para poder então arrecadar recursos e começar então a tocar o projeto para frente. Legal. Ademir, conta um pouquinho então, para quem não conhece, né, o que é o Lions. Eu sou vice-presidente do Lions aqui da Palhoça, o companheiro Ademir também foi governador. Então explica um pouco para o nosso público o que é o Lions, o que o Lions faz e por que o Lions adotou a visão como carro-chefe dessas campanhas que são tantas. O Lions, na verdade, é a Associação Internacional de Lions Clubes, que ela existe em 208 países do mundo, tem mais de 1.400.000 associados, né, que trabalham para ajudar as pessoas que precisam. As pessoas, as entidades, né, que precisam. Tem associação com a sede lá em Chicago e depois tem os distritos múltiplos nos países, onde abaixo do distrito múltiplo tem os distritos. E no distrito está pendurado os clubes de Lions. O que é que são os Lions Clubes? Os Lions Clubes nada mais é que um grupo de pessoas que se reuniram, né, com o objetivo de ajudar as entidades, ajudar as pessoas que precisam. Pode ter 30 pessoas, 20, 50, 60, tem diversos tamanhos, digamos assim, né, trabalhando em prol da comunidade que
precisam de ajuda. Muito legal. E por que visão e não outra causa? Muito bem. Em 1925, uma convenção de lajes internacional, uma escritora e ativista, Helen Keller, desafiou os leões. Ela, com 18 meses de idade, ela ficou surda e cega. E aí, na maioridade, em 1925, nessa convenção de lajes, ela desafiou os leões a se tornarem paladinos do cego, né, para combater a cegueira reversível. E ela fez um desafio e os leões aceitaram esse desafio. De lá para cá, então, eles continuam trabalhando todos os anos. Nós temos 5 causas principais, causas globais. A visão, né, é uma delas, diabetes, o câncer infantil, o meio ambiente e a fome. São essas causas. Então, todos os anos, os leões trabalham para combater essas causas. E a visão, ela vem desde o início que Lages foi fundado. Então, se tornou, assim, o carro-chefe do Lages em todo o mundo. Nossa, que bacana, né? É verdade. Realmente o Lages vem atuando aí com um trabalho muito bonito. Nas últimas semanas aí, nós precisamos ajudar uma menininha com uma cadeira de rodas e só foi entrar em contato com o companheiro Milton ali da Palhoça, né, Jane? E ele já prontamente conseguiu a cadeira de rodas e já conseguimos ajudar e foi incrível, assim. Então o Lages está sempre atuando prontamente para ajudar. Hoje no distrito, Lu, existem vários clubes que têm esses bancos ortopédicos. Não é só cadeira, é muleta, Sim. Tudo que precisa para a mobilidade dessas pessoas que têm deficiência, né? A gente tem os bancos ortopédicos para ajudar. É isso aí. É só fazer uma ligação em que a gente, né? Sim. Tem à disposição, só pegar. Se não tem um compromisso que está pegando para devolver depois, porque, né? Não é doado, é um empréstimo. Hoje o Lions Clube Palhoça, a gente faz as macarronadas, né? Infelizmente com a pandemia a gente não fez, mas a gente tem aí em torno de 10 a 13 cadeiras ainda para empréstimo, né? O empréstimo ele pode acontecer tanto para pessoas quebrou uma perna, né, temporário ou fixo até a pessoa vir, né, a falecer. E a gente teve campanha agora esse final de semana que passou no outro de doações de mudas, né, exames de acuidade, que é o principal foco do hospital. E por que Palhoça? Por que veio essa ideia de montar o hospital aqui, Ademir? Na época em que o projeto tomou forma, foi conversado com o prefeito lá em Florianópolis, foi conversado em São José, mas os terrenos que eles tinham à disposição não era muito compatível com o acesso, digamos assim, né? Era tudo longe da cidade, né? Então, em conversa com o prefeito da época, o Ronério Redechado, eles doou um terreno ali no Pagani, né? Incomodado com o Lages, e a gente então iniciou ali, e o lugar é excelente, né? Não tem lugar melhor, né? Todo o acesso asfaltado, né? A Palhoça hoje praticamente vive a parte direita da BR, a parte de cima da BR, né? Porque Sim. A Palhoça antiga já fechou demais, né? Então o local é fora de série e como a gente teve muito apoio da época do prefeito e do município, da Câmara de Vereadores, né? Sim. Então eu acho que Palhoça foi ideal pra gente. Ademir, qual o custo previsto de obra e equipamentos? Você já tem um levantamento, uma noção de como que vai acontecer tudo isso? Olha, no início, quando iniciou o projeto, a previsão do orçamento era de 5 milhões, sendo 2 milhões e 500 para obra e 2 milhões e 500 para equipamento. Eu acho que isso vai se mantendo, apesar da inflação, mas está se mantendo, porque até hoje nós já gastamos 3 milhões e 600, tá? E já estamos na fase praticamente de obra praticamente concluída, falta pouca coisa de obra, é o pátio e mais umas lixeiras que tem lá atrás e uma parte que vai à subestação. E a parte de equipamento nós conseguimos, através de emendas, né, dos consultórios, para a hora que for possível a gente montar e começar então o atendimento. Sim. O hospital já tem alguns anos, né, que está sendo construído. E em breve, né, esperamos aí poder inaugurá-lo. E de onde vêm esses recursos, Ademir? Explica pra gente da onde que vêm esses recursos, como que as pessoas também que estão nos assistindo podem nos ajudar a finalizar essa obra. Muito bem, em 2008, quando o companheiro Camargo era governador, já sem obra nenhuma, só com a doação do terreno, ele já começou a trabalhar com os clubes, que eu era secretário na época dele,
Ele começou a trabalhar com os clubes para que eles pudessem fazer campanhas, né? As mais variadas campanhas, churrasquinho, carreteiro, Costelaço, tainhada, as mais variados tipos de campanhas. Para então os clubes fazem essas campanhas e além de atender as suas comunidades, que eu acho importantíssimo demais, quem está, né? Eu estou lá próximo ao CTG, então é um compromisso meu ajudar as pessoas que estão mais próximas da gente. Além de ajudar as suas comunidades, eles também enviam recursos para a gente poder gerenciar então a obra do Hospital de Olhos. Eles mandam para o Instituto Lais, que é a entidade que gerencia a obra, né? Que está tocando até hoje. Esses recursos vêm dos clubes, né? Vêm dos próprios clubes, das ações que os clubes movimentam, né? Muito bacana. Ademir, existe algum trabalho de motivação dos leões, né? Para a realização de campanhas, para a obtenção de recursos? Vocês vêm atuando de qual forma? A Dani já mencionou ali a questão da macarronada. Tem outras formas que vocês levantam esses recursos? A grande motivação hoje para o distrito trabalhar e obter recursos para mandar para o hospital é a unidade móvel. Na verdade, a unidade móvel é o meu carro, é o carro do médico, é o carro de quem acompanha a gente, né? Que bota os equipamentos dentro, nos deslocamos em finais de semana, não são todos, em finais de semana, e vamos aos municípios onde tem laios, e lá a gente, mediante uma lista de espera aqui na prefeitura, pega 100 pacientes daqueles, faz 100 consultas e, se preciso for, doa 100 óculos. A gente fez isso por muito tempo, até hoje foram feitas 2.700 consultas e foram doados mais de 2.000 óculos já para essas pessoas que foram atendidas. Citando Palhoça, por exemplo, Palhoça a gente atendeu 250 pacientes e com certeza andou em torno de 200 óculos, foi doado em Palhoça na época. Então eu acho que isso aí, para o clube que está recebendo a unidade móvel, que está atendendo o paciente local que está lá numa fila de espera 3, 4 anos na prefeitura e não consegue uma consulta, isso aí é fundamental, é uma motivação muito grande. Eu só para te ressaltar, quando a gente fez a entrega dos óculos na Palhoça, eu entreguei óculos para uma velhinha, ela assim, meu filho, eu estou há 3 anos numa fila de espera, vocês vêm aqui, fazem uma consulta comigo e ainda me dão um óculos. Ela me abraçou, me agradeceu, e aqui não tem dinheiro que pague pra gente, né? Não tem, a gratidão das pessoas, né? Isso aí é tudo pra gente. É maravilhoso. Muito bom. Nós estamos, Ademir, quase indo para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, porque temos mais perguntas. É um projeto maravilhoso, né, do hospital. Então, daqui a pouquinho nós voltamos. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha.
Voltamos e quero aqui agradecer mais alguns parceiros desse programa. Agradeço aqui a Voltagem Instalações, eles que trabalham com postes padrões Celesc Cooperativo. Um abraço aí para os nossos parceiros. Também Bem Eventos, eles que compõem aqui o nosso cenário com esse arranjo lindo. A dona Inês arrasou. Passamos aí o Dia das Mães nesse clima desse vaso incrível. E agora vamos continuar com esse vaso porque vai ter aí o Dia dos Namorados, né, pessoal? E depois ela vai trazer outros vasos aqui e vocês vão acompanhando toda a criatividade da dona Inês e do seu Jairo. Um beijo, um abraço para vocês. Também Pizzaria Monte Carlo, eles atendem delivery na Praia da Pinheira e fazem entrega em toda a região. Um abraço para a Maiara e para o Carlos e vamos voltar aqui com esse super bate-papo, né? Estamos aqui falando sobre o Lions Clube. Estamos aqui com o companheiro Ademir Correia Martins e vamos lá, né, Dani? Temos mais perguntas aqui para o Ademir. Isso aí, eu quero aproveitar agora um momento e perguntar para o Ademir como que está a obra do hospital. Eu sei que alguns consultórios já estão prontos e a gente tem também algumas imagens que o Ademir trouxe para a gente. Vamos conferir. Bem, nós hoje estamos na fase de praticamente acabamento, né? Obtenção de equipamentos e alguma parte da obra que ainda falta, por exemplo, a subestação, parte de lixeira, o pátio. Em termos de obra é isso. E mais, esse foi o primeiro caminhão de tijolo que chegou lá no pátio para a gente, veio do Morro da Fumaça. Os empresários do Morro da Fumaça se reuniram através da companheira Valdete, que era governadora na época, e mandaram todos os tijolos do Morro da Fumaça. Não pagamos um tijolo. Isso aí é uma vista aérea de um evento que foi feito lá pelo Lions Clube de Palhoça, Costelão foi feito lá. Então eles fizeram uma vista aérea e a gente... Ficou bonita essa foto, então por isso que eu mandei para vocês. Isso aí é a iluminação à noite, tem uma iluminação externa também, que na época que o companheiro Brant era o presidente, ele conseguiu fazer essa iluminação e ficou muito bonito lá, ficou muito iluminado, ficou bacana mesmo. Mais uma vista, né, no nosso muro já, né, com a obra lá atrás. E essa é outra vista frontal lá do prédio. As reuniões do Lions Clube Palhoça estão sendo realizadas ali no Hospital de Olhos, então quero convidar todos aqui a estarem participando. A gente faz as reuniões de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, então conhece o hospital, conhece a obra, né, Ademir? E será um prazer recebê-los, né, e poder ajudar aí na conclusão dessa obra. É bom conhecer, né? Porque quem vai e conhece a obra fica encantado. Realmente a gente já recebeu diversas autoridades lá, secretário de Estado, de Saúde, alguns médicos interessados em fazer um convênio com a gente, e todo mundo que vai adora a obra, porque está novinha, né? Não foi nem usada ainda, então tá... Ademir, e quem pode participar do Lions Clube? Quem que é essas pessoas que podem vir a se associar, ajudar os companheiros aí, se tornar um companheiro dessa batalha aí que nós travamos, né, para ajudar pessoas? Todo aquele que gosta de servir as pessoas, né, tem que ter dom. Não adianta você entrar para dizer que vai usar um PIN, né, e dizer que pertence a Lions. Não adianta. Tem que deixar que Lions entre da pessoa. Porque entrar para Lions, qualquer um pode entrar. Agora, tem que deixar a Lions entrar em si, porque o compromisso maior é ter aquela vontade de servir as pessoas, né? Qualquer um, né, que tem interesse e que encontre um companheiro leão, né? Tem diversos, aqui em Florianópolis tem 13 clubes de Lions. Então, você pode ver em qual você esteja mais próximo, mais próximo, né? Isso, Está na região do Palhoça, por exemplo, já conversa com a Dani, né? Sim. Que a Dani já apresenta o clube vai, né, vai conversar a respeito, para ver se admite, se não admite. Tem uma comissão de associados que faz uma análise do candidato. Sim. Porque às vezes... Não é entrar por entrar, né, não é entrar por Ademir? entrar, Você tem que ter amor, empatia, Exatamente. interesse, vontade, né? Está disposto a participar das reuniões, está disposto a ir a campo para fazer a campanha, a entrega daquilo que for preciso entregar, né? Então é muito simples. Muito bom. E quando estiver, né, funcionando, uma vez que o hospital está funcionando, quem vai administrar esse andamento dos trabalhos? A administração vai ser do Lions. A princípio a gente pensa assim. Nós temos exemplos de outros hospitais, tá? Nós temos o nosso Conselho Deliberativo, que é quem decide
as questões mais difíceis, digamos assim, maior responsabilidade. Então, a gente tem o Conselho Deliberativo, nós vamos ter um corpo de funcionários, vai ter que ter um administrador, né? Porque a gente está lá só emprestando o tempo da gente, tentando tocar a coisa. Mas agora, por exemplo, nós já estamos num momento em que é fundamental o administrador. Chegamos numa fase já meio complicada para a gente que é voluntário e que não conhece muito desse tipo, né, da administração. Então, mas que o LAI, a tendência é o LAI administrar. Sim, são pessoas capacitadas dentro do LAIOS que vai estar na frente do trabalho. Tipo os hospitais que tem, o hospital de caridade, que tem um conselho, né? Esse conselho vai decidir, mas o LAIOS vai administrar. Até a gente estava conversando antes nos bastidores, né, Ademir, que a gente precisa agora ter um caixa para começar, né, a atender essa demanda. E quem que o hospital pode atender? Explica pra gente quais são os planos, convênios, como que o hospital vai começar agora abrindo as portas? Quem vai atender? Quando nós iniciarmos o atendimento, nós temos como compromisso com o governo do estado, com as pessoas, de atender no mínimo 60% do SUS. Se isso for suficiente para manter o hospital funcionando, ótimo. Não se faz convênio, toca com o SUS mesmo, porque o nosso objetivo não é ter lucro, nosso objetivo é atender as pessoas, né? Mas se para dar continuação no trabalho, né, para dar o atendimento às pessoas que precisam, nós precisar fazer convênio, nós vamos fazer. Mas o SUS vai estar inserido nesse meio de atendimento. Ele é fundamental. E será um hospital 24 horas? Não, será um hospital dia. Não terá internação, a pessoa pode entrar lá de manhã, mas vai sair à tarde. Se tiver que voltar, volta em outro dia. Não terá internação, entendeu? Hospital dia. Agora a gente está, os consultórios estão prontos, a gente está aguardando agora alguns equipamentos que têm maior valor, né? Porque é desejo da gente, principalmente do companheiro Otávio, que é o médico, quando começar a parte ambulatorial, começar também a parte cirúrgica, não tem? Porque se vai uma pessoa lá, tem problema de catarata, aí vai encaminhar para onde? O regional, vai esperar não sei quantos meses para ser atendido. Aí não vai fazer sentido. Não faz sentido. Então, às vezes eu me pergunto, por que não podemos começar a atender já a parte de consulta? Mas aí, por outro lado, eu começo a pensar, a pessoa chega lá com problema de catarata, quer fazer a cirurgia, nós atendemos no consultório e não podemos encaminhá-lo para a cirurgia fazer no nosso hospital. Então, nosso maior desejo é começar os atendimentos de consultório junto com o centro cirúrgico. Tá? Eu acredito que talvez não esteja muito longe. Eu sempre fui muito otimista, sabe? Sempre muito otimista, mas eu acredito que não está muito longe. Porque hoje a gente já conseguiu, por exemplo, com convênios com os deputados, uma bancada parlamentar aí, nós conseguimos montar 2 consultórios. Através de um outro deputado, a gente conseguiu praticamente terminar toda a parte de obra. Então agora nós já estamos com 2 convênios em andamento também, que vai entrar, e provavelmente um desses convênios vai nos custear o centro cirúrgico. Então, quer dizer, a coisa está bem encaminhada já. Está fluindo, né? E a gente tem um companheiro Alex ali do Lions, que também trabalha na prefeitura e tem um apoio ali deles também, né? Hoje a gente tem, através da prefeitura, a gente tem uma parceria com a prefeitura, né? Sim. Não tem como ser diferente. Nós estamos no interior do município, todos os recursos que vêm para o Instituto Lions passam pela prefeitura, tem que ter o aval da prefeitura, então não tem como o cara não ter uma parceria. Sim. Hoje a prefeitura tem um espaço lá dentro, onde eles vão montar um consultório e diversas salinhas lá, né, outros ambientes que vão precisar, para atender um programa que vai atender crianças e idosos. Eu acho que deve estar iniciando dentro de uma semana, 2 semanas, deve estar iniciando já. Que bacana, esse apoio é importante, né? Fundamental, eu acho fundamental. E temos previsão de funcionamento, Ademir? Como que é essa expectativa? Meu desejo é começar a ser amanhã, né? Mas eu não posso dizer isso, porque senão amanhã eu vou estar sendo cobrado uma coisa que não vai acontecer. Mas eu acredito que, talvez, eu acho que até o final do ano que vem, nós já estamos funcionando. São várias questões para colocar em dia, tem várias coisas em andamento, né? Tem uma questão tem uma séria questão de autorizações, de alvará, de habites, que a gente está trabalhando agora, para ver se o ano que vem, quando chegar o ano que vem, isso já esteja tudo resolvido, né? E também, entrando um equipamento do centro cirúrgico, nós já temos já muito mais meio caminho andado, né? Consultórios e centro cirúrgico, então é formar um corpo de funcionários, com médicos, né? E outros funcionários que precisam, enfermeiros, auxiliares, pessoal de limpeza. Quem sabe a prefeitura não nos concede, sabe? Parte desses funcionários trabalhando lá dentro, né? Quem sabe? Somente monta uma parceria. Até porque é um benefício muito grande para a cidade, né? Para a nossa região. Pra você ter uma ideia, Lu, nessas unidades móveis que a gente fez, a gente viaja por aí, chega lá numa prefeitura dessa aí, tem uma lista lá com 120, 130, digamos, né? Aí tu vai lá e pega 100 daquela lista e atende.
depois fica com Sim. 20 para 30 só, né? Então isso para eles aí, credo. Então esse trabalho em abraço. conjunto com a prefeitura está sendo essencial também. Não, tem que ser. Eu acredito muito que para nós podermos dar um bom atendimento, nós temos que estar com uma parceria muito forte com a Prefeitura de Palhoça. Muito legal. Nós estamos quase terminando nossa entrevista aqui com a Ademir. Quero mais uma vez agradecer ao companheiro de ter tirado esse tempo para vir aqui nos conceder essa entrevista, parabenizar a Dani pelo convite ao companheiro. E o programa está aberto para o Laios, para que o Laios precisar, nós estamos à disposição do Laios Clube, até porque é um clube que eu amo, já fiz parte, com certeza estarei voltando aí a atuar, está sendo atuante com o Laios. E convidar ao pessoal de casa, Ademir, que tem interesse e desejo no coração de participar de um clube como esse, é só procurar o Ademir, a Dani, que vamos estar aí já encaminhando, Dani? Tudo certinho. E parabéns, Dani. E obrigada. Muito obrigada. E daqui a pouquinho nós vamos voltar com o nosso próximo convidado, que é o Denis Paulo Ferrari. O Ademir pode passar ali, se quiser, o endereço para alguém que queira nos ajudar também. Eu agradeço a oportunidade, Lu, e estarei sempre à disposição, assim, que precisar de alguma informação sobre Laios, me coloco à disposição. E quem tiver o desejo, quem puder, tiver aquela vontade de poder ajudar as pessoas, poder ajudar as entidades que precisam, ajudar a sua comunidade, procure a gente, me procure a Dani, procure alguém do Laios Clube, que não será muito difícil de achar, e faça parte desse grupo maravilhoso que a gente são os voluntários trabalhando aí em prol das comunidades, em prol das pessoas que precisam. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Obrigada, Ademir. Muito obrigada. Estamos indo para o intervalo comercial e voltamos já já com o doutor Denis Paulo Ferrari. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, de sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosk e doe sangue. Voltamos! Já estamos aqui com o nosso convidado, o Dr. Denis Paulo, e temos um assunto bem interessante para vocês. Mas antes eu quero aqui agradecer mais alguns parceiros desse programa. Quero aqui mandar um abraço para Delícias da Liz, para Anelê Semijoias e Acessórios. E agora vamos aqui para o nosso bate-papo. Isso aí.
Denis, muito obrigado, né, por estar conosco aqui. O Denis, além de advogado também, né, ele trabalha na área de educação, ali com a prefeitura. E eu queria entender um pouquinho, eu vou começar com uma pergunta mais pessoal, Denis. O que te levou, né, a advogar e também levar a advocacia para esse ramo mais imobiliário? Então conta pra gente aí um pouquinho. Exato. Primeiramente, obrigado pelo convite, Lu, Dani. É um prazer estar aqui socializando um pouco do meu conhecimento na área de imóveis, que é uma temática tão interessante da gente discutir, principalmente no que tange a regularização de imóveis. Há uma pesquisa que aponta que mais de 50% dos imóveis do nosso país não estão regularizados. E aí, respondendo a tua pergunta, Dani, sobre a minha vontade de ser advogado, parte muito disso também, sabe? Entre as leituras que eu fazia, eu também sou escritor, entre as leituras que eu fazia, eu encontrei muitos dados sobre essa questão de imóveis, também a questão ambiental de Palhoça, que o maior mangue limítrofe sul do país localiza-se em Palhoça. E aí, analisando e estudando um pouco sobre o mangue, eu cheguei à questão de imóveis. Perceba, muitas pessoas foram ocupando partes dos mangues, das regiões de mangue. E essas ocupações precisavam ser regularizadas. E aí houve um mercado para isso. E aí eu percebi que não era só em Palhoça, era São José, era Florianópolis, eram várias cidades que precisam de regularizações de imóveis. E aí eu comecei a estudar mais essa área, entender um pouco melhor, e eu percebi a tamanha importância que é a parte do direito imobiliário, porque afinal nós acordamos de manhã, saímos com o nosso carro na rua, na servidão ou na avenida, estou falando de direito imobiliário. Eu saio do meu condomínio, eu estou falando de direito imobiliário. Então eu convivo com direito imobiliário grande parte do meu dia. Então, essa necessidade por conhecer um pouco mais me levou a advogar, principalmente na área de direito imobiliário. Desmistificar tanto, né? Sim. Que às vezes as pessoas realmente por desconhecer, né? Que acaba não procurando a regularização mesmo, né? Sim. Ô, Denis, por que é importante regularizar o seu imóvel? Então, no direito nós temos uma máxima que diz o seguinte: quem não registra não é dono. Então, quem não regulariza o seu imóvel, de certa forma, não é dono desse imóvel. Ele tem a posse do imóvel. Mas a titularidade, a propriedade desse imóvel se dá somente com a regularização. Então, a importância primeira que eu vejo é isso. A segunda é a própria segurança de tu ter esse imóvel regularizado. Que muitas pessoas caem, infelizmente, em golpes, né, Dani? Acabam adquirindo terrenos que foram vendidos 3, 4 vezes o mesmo imóvel. Então precisa ter essa segurança, e isso se dá somente com a regularização. Uma outra coisa importante também a ser dito é a possibilidade de financiar esse imóvel. Tu só pode financiar, digamos que você vai vender, o comprador só consegue adquirir por financiamento se o imóvel estiver regularizado. E também, se você for financiar uma construção junto ao banco, tu precisa que esse imóvel esteja regularizado para garantir o financiamento. E por fim, a questão econômica, porque o imóvel regularizado ele valoriza de 35% a 40%. Então, a possibilidade de você ter um ganho maior numa negociata desse imóvel é muito melhor quando ele está regularizado. Legal, Denis. E como que eu procedo para dar entrada nessa regularização? Exato. Então, para dar entrada na regularização, se faz através do cartório de imóveis. Então, a pessoa busca um advogado. No caso de terrenos, o procedimento mais utilizado é a uso capião para realizar esse procedimento. Esse procedimento, ele se dá via cartório de notas e protestos, mas também se dá através do cartório de imóveis. Lá no primeiro cartório, ele vai fazer um documento junto ao advogado chamado ata notarial, que vai contar toda a história desse imóvel. O tabelião, que ele tem em fé pública, ele vai assinar dizendo que todo aquele histórico, toda aquela documentação que foi apresentada pela pessoa que tem a posse desse terreno é verdadeira. Com essa documentação é encaminhado ao cartório de imóveis. Então lá é feito a certidão de uso capião para que depois, na sequência, ele possa fazer a escritura de imóvel. Porque a escritura de imóvel, de fato, transmite a propriedade. Os contratos de compra e venda só transmitem a posse.
O contrato de compra e venda é um compromisso de venda, mas ele não está te transmitindo a propriedade. Inclusive no inventário, se o imóvel não é regularizado, eu não posso deixar esse imóvel no inventário para alguém. Eu só posso deixar a posse desse inventário. Eu não tenho o imóvel, eu não sou o dono, eu não tenho o registro. E essa documentação pode ser, no caso, IPTU, contas de água, luz e até mesmo vizinhos que fazem uma declaração de que você reside lá há determinado período, é isso? Exato. Essa documentação toda é importante, porque você pode juntar contratos de compra e venda. Não necessariamente precisa ser somente o seu, para somar o tempo de posse. Você pode juntar contratos anteriores, você pode apresentar documentos que comprovam a tua adesão à empresa concessionária de energia, de água. Então tudo isso são documentos que comprovam. A própria inscrição imobiliária do IPTU junto à prefeitura é um documento extremamente importante para fazer esse procedimento. E quais os tipos de uso capião? Então, nós temos diversos tipos de uso capião, mas os mais conhecidos são o ordinário e o extraordinário. Tá? São essas modalidades de uso capião. O ordinário, você precisa ter comprovado 10 anos de posse desse imóvel, com justo título. Então você tem que ter a documentação que comprove, somando, por exemplo, esses contratos de compra e venda, ou as declarações, ou esses documentos junto à prefeitura, à empresa de concessionária de água e luz, né? Você consegue comprovar essa quantidade de anos que são os 10 anos. E o extraordinário são 15 anos. 15 anos e aí não precisa o justo título, mas você precisa de uma série de requisitos também para conseguir. As modalidades, né, existe tanto a judicial como a extrajudicial. A extrajudicial você faz via cartório, né, e a judicial não é uma questão que demore mais uma ou outra, mas é um pouco menos burocrático é a extrajudicial no cartório, que veio para desburocratizar a própria justiça, né? Nós temos esse imbróglio de muitos processos judiciais que acabam afogando um pouco o sistema judicial, né? Então foi criada essa possibilidade de fazer no cartório nessa modalidade extrajudicial. Mas também tem a judicial. Por exemplo, quando há questionamentos de divisas, às vezes o vizinho questiona que foi 1 metro para cá, 1 metro para lá, então aí a gente sempre recomenda a via judicial. Mas nada melhor que conversar com o advogado, apresentar todo o histórico e o advogado avaliar para que a pessoa não precise gastar 2 vezes, porque às vezes entra com um procedimento e depois o outro. O advogado vai orientar e aconselhar o cliente ou a pessoa que tem a posse para que ela tome o rumo certo. E aproveitando esse leque dessa pergunta que eu fiz antes, com a tua resposta, quanto tempo demora um processo como esse? Não temos como dimensionar uma quantidade de tempo. Eu vou dizer mais ou menos em média quanto tem demorado, porque no período pandêmico ele demorou um pouco mais do que era de praxe. Então os que agora estamos retomando esse novo tempo, acreditamos que seja mais ou menos como era anteriormente, que vai de 1 a 3 anos, mais ou menos esse é o tempo. Aí vai se o cliente consegue encaminhar toda a documentação certa, se nós conseguimos a assinatura, porque nós precisamos de um profissional que é o topógrafo, que vai fazer o memorial descritivo e a topografia daquele imóvel. E nessa topografia, Dani, vai aquelas assinaturas que tu disse, as assinaturas dos confrontantes, que assinam todos os cantos do seu imóvel, as confrontações que vão apontar tanto a dimensão do terreno como, de fato, aonde ele se localiza e tudo mais. Muitas pessoas acabam achando que é uma parte, realmente é burocrática, mas assim, acabam demorando mais para procurar, né? Então, como que você orienta qual o melhor momento de procurar, quais os documentos que a gente já comentou aqui, né? Que a pessoa precisa estar entrando em contato com vocês para estar dando esse primeiro passo, porque você falou ali que demora em torno de até uns 3 anos, mais ou menos. Então não precisa esperar 10 para depois começar, né? A gente já pode iniciar esse processo para no decorrer desse tempo já conseguir. É isso? Infelizmente, muitas pessoas só procuram a regularização do imóvel, por exemplo, através do uso capião, quando elas vão fazer a venda. Só que aí, como tem esse procedimento que é burocrático, que é moroso, ele não tem como garantir que aquela venda vai sair naquele valor que eu falava, porque vai desvalorizar o imóvel porque não está regularizado. Ou muitas vezes ele vai perder a venda.
porque o comprador vai ficar desconfiado que aquele imóvel não é regularizado, que só tem contratos de compra e venda, às vezes nem tem o contrato de compra e venda, às vezes não tem como comprovar toda a posse, então isso afasta os compradores. E perde-se um valor também que ele poderia estar recebendo, né? Exatamente, perde-se um valor. E aí é o momento que muitas pessoas procuram um advogado. E nós recomendamos que busquem antes, que regularizem os seus imóveis antes, porque aí ele consegue de fato vender o seu imóvel por um valor justo, por um valor de mercado, por um valor que vale a pena ser vendido o imóvel e de fato vale. Né? Sim. Ô Denis, quais as complicações, né? Nós vemos aí em várias regiões que tem terrenos que não têm escritura pública, que vendem por um valor mais baixo do normal. Qual que é a complicação que esse comprador pode enfrentar lá na frente em relação à construção, obras, enfim? O primeiro, quando ele compra sem a escritura, ele já está correndo risco, porque ele está comprando de alguém que não é o dono do imóvel. É alguém que supostamente está com a posse. Ele pode estar com a posse, não se tem como, ele não vai apresentar para o comprador o tempo de posse, então é um risco que tem. Nós sabemos de diversos golpes aí que tem no mercado de pessoas que vendem várias vezes o mesmo terreno. Então é um risco jurídico muito grande dessa pessoa estar comprando um imóvel somente através do contrato de compra e venda. Então o conselho que eu dou, inclusive para quem for comprar um terreno e que não tem escritura pública, é fazer uma pesquisa muito grande sobre o vendedor, verificar a índole do vendedor, verificar o histórico do imóvel. Vocês sabem que o imóvel ele tem um histórico na sua certidão. Esse histórico todo do imóvel, ele fica lá no cartório de imóveis. Então, quando você pegar a certidão do imóvel, tem todo o histórico daquele imóvel. Por exemplo, se teve um gravame judicial, está lá naquele imóvel. Né? Falando em questão judicial, inclusive, a possibilidade de tu oferecer esse imóvel numa hipoteca, por exemplo, é somente se ele está regularizado. Então, tu não tem como apresentar esse imóvel numa dívida se ele não estiver regularizado. Então, aí é mais um agravante para quem compra que o imóvel, de fato, está indo só a posse para ele, né? E não a propriedade. Então, é o famoso barato sai caro, né? Exato. Então, temos que ter esse cuidado. Nós estamos quase indo para o intervalo comercial, ainda temos aqui algumas perguntas para o Denis. Quero aqui cumprimentar o pessoal do Facebook. Juliana Gomes está ali dando boa tarde para nós. Estão lindas demais, meninas. Parabenizando o nosso primeiro convidado do Lions Clube também. Júnior Pimentel, um abraço. Mandando aqui também parabéns pelo programa. Vanusa Souza está aqui também parabenizando o programa, falando que está maravilhoso. Ana Pires também parabenizando o programa. A Dani, a Lu e o Denis, né? Então, muito obrigada a vocês que estão aí nos acompanhando, nos assistindo, que toda semana, né, estão aqui com a gente. E fiquem à vontade em mandar perguntas, que se der tempo no decorrer do programa, nós vamos perguntando aqui para o Dr. Denis, tá bom? Estamos indo para o intervalo comercial e voltamos já já. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha.
Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Voltamos e vou aqui agradecer à Escola de Oratória Vox to You, que fica localizado em Florianópolis. Pessoal, você que deseja se desenvolver com a sua oratória, ser um bom orador, eu super indico Escola de Oratória Vox to You. Um abraço ali para todos da equipe da Vox to You e amanhã estarei lá no curso que está sendo sensacional. Um beijo aí para todos vocês. Vamos voltar aqui com a Dani, com o Dr. Denis. Mais uma vez, parabéns e muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Isso aí. Denis, então assim, ó, vamos ver o histórico do que precisa, né? O passo a passo ali para no final ter a escritura pública, né? E aí sim conseguir vender o seu imóvel pelo valor que ele realmente vale. Então, primeiramente, eu acredito que mais é o contrato de compra e venda, é o mais comum que a maioria tem, né? Então, com esse contrato de compra e venda, qual que é o próximo passo? Isso mesmo, Dani. O contrato de compra e venda é essencial para qualquer transação imobiliária. O contrato de compra e venda é um compromisso da compra e da venda. Então, com o contrato de compra e venda, eu não tenho ainda a propriedade do imóvel. Eu só estou firmando um compromisso que eu irei comprar ou vender aquele imóvel. Depois do contrato de compra e venda, eu preciso de um memorial descritivo e da topografia. Esses dois documentos, quem elabora é um topógrafo. Essencial a contratação de um advogado, porque é o advogado que vai fazer a peça e encaminhar ou via extrajudicial cartório ou via sistema judiciário. Então, a contratação de um advogado, no passo seguinte, é juntar todo o histórico do imóvel. Como tu vai juntar o histórico do imóvel? Os contratos de compra e venda, documentos que comprovem a instalação de água e luz. A gente sempre indica o contrato de adesão, porque com o contrato de adesão vai estar lá apontando quanto tempo que foi instalado a água ou a luz naquele imóvel. Também você pode apresentar documentos, declarações de vizinhos que ajudam na comprovação de tempo de posse. Também a inscrição imobiliária junto à prefeitura, aquela certidão de tempo de inscrição imobiliária, você também junta a essa documentação toda, que é encaminhado então ao cartório de notas de protesto. Lá é feito então o que eu falava anteriormente da ata notarial. Com a ata notarial vai então para o cartório de imóveis, onde vai ser emitido a certidão de uso capião. Também nesse período, nessa toada, é importante juntar um documento lá do cartório de imóveis, que é a certidão de que ninguém está tentando fazer esse uso campeão anteriormente. Então junta esse documento também e apresentam todos para o cartório de imóveis, que vai emitir essa certidão de uso campeão. Com ela você retorna ao cartório, para outro cartório, para fazer então a escritura pública e de fato ter a propriedade do imóvel. Ah, que legal. E para desmembrar um terreno, o que é preciso? Para desmembrar o terreno, você precisa apresentar uma série de documentações na prefeitura do teu município. Tá? Então você precisa colocar também aquela planta e o memorial descritivo e a topografia que eu falava anteriormente para o procedimento de uso capião. Para o desmembramento também você precisa. Tem uma lei que diz que você não pode desmembrar abaixo de 125 metros do terreno, então tu tem que ter todos esses cuidados. E também ter uma observância ao plano diretor, ao zoneamento do teu município, para apresentar então o pedido de desmembramento junto ao Poder Público Municipal. Muito legal. É bastante. É todo o trâmite, né? Seguir os trâmites certinho que dá certo, né? Exato. E depois de ter o seu imóvel regularizado, você também precisa ter a tua construção regularizada. Isso mesmo. Porque tem muitas pessoas que têm o seu terreno regularizado, mas não têm a sua construção regularizada, a construção averbada,
né? Então isso também é um procedimento importante a ser realizado, até para evitar multas junto ao poder público, que são multas bem salgadas. Então a importância de tu fazer a averbação do imóvel. E falando em valores, né? Primeiramente, então, a gente procura um advogado com a documentação que a gente tem. Uso capião tem alguma taxa, depende do imóvel? Isso. Tem as taxas cartorárias, que são os emolamentos cartorários, e também tem os honorários, tanto do advogado quanto do topógrafo. Esses são os gastos que a pessoa vai ter para fazer o uso capião, que acaba sendo um preço bem justo, perto do ganho que ele vai ter com esse procedimento. E assim, a pessoa consegue se programar com relação a esses custos, né? Exato. Então você tem um tempo maior aí para poder regularizar. E depois do uso capião, então, aí a gente entra com a regularização, né? Esse também tem um valor tabelado, como que funciona? Também tem. Depois de todo o procedimento, tu regularizou o terreno, vai construir. Né? Então, para construir, você tem que fazer todo o procedimento de regularização da tua obra junto à prefeitura. Ocorre que muitas pessoas não regularizaram a sua obra. E aí, depois da obra regularizada, ela precisa fazer um procedimento de averbação dessa obra. Então, ela precisa do alvará de regularização, que é emitido lá na prefeitura, onde você apresenta o projeto arquitetônico, apresenta o memorial descritivo, apresenta toda a tua documentação, registro de civil atualizado, paga algumas taxas da prefeitura e você emite um alvará de regularização. Com esse alvará de regularização, você vai até o cartório de imóveis para fazer a averbação. A averbação vai constar lá na matrícula do imóvel. Lembra que eu falava que ele é o registro, que fica toda a história? Então vai estar essa história também, que você fez uma construção ou você ampliou até uma demolição. Você demoliu o imóvel, você precisa averbar isso. Tudo precisa estar constado nessa certidão do imóvel, que nada mais é do que o histórico da vida do teu imóvel. E esse valor, ele fica proporcionalmente ao valor mais ou menos do imóvel? Por exemplo, uns 10, 20, 30, uma taxa assim, considerável para que a pessoa realmente possa se programar? Não, com certeza. São taxas pequenas, taxas possíveis, tá? Taxas que estão disponíveis nos sites da prefeitura, das suas prefeituras, que a gente sabe que esse programa é assistido por diversas cidades aqui na Grande Florianópolis. Então, eu recomendo que olhem o site da sua prefeitura, né? Que lá geralmente tem, onde tem a questão urbanística, os valores das taxas. E no site do cartório de imóveis também tem as taxas, que é os emolamentos lá de cada procedimento para ser realizado. Tanto taxas quanto tempo, né? Como você falou, agora na pandemia teve um pouquinho mais de tempo, mas cada prefeitura tem também o seu gap aí, né? Exatamente. E é de suma importância porque você adicionar isso na história do teu imóvel, desde se ele passou por um financiamento, quando você for comprar um imóvel, você vai pegar lá a certidão do imóvel, que é a primeira coisa que eu recomendo que alguém faça. Alguém vai comprar um imóvel... Problemas, né? Exatamente. Eu até lembrei aqui de um caso que uma colega comentou um tempo atrás, que o esposo dela comprou um terreno. E quando eles passado algum tempo, estavam juntando dinheiro para construir, não conseguiram construir, esperaram mais um pouco, apareceu duas pessoas que eram donas desse terreno. Olha só. Que era um terreno que eles compraram mais em conta, não tinha escritura pública. Então, olha a frustração, né? Então, tinha mais duas pessoas que foram enganadas com essa de comprar terrenos sem escritura. Tu lembra, Lu, o ano passado aconteceu um golpe muito grande lá na Praia dos Ingleses, onde tinha um golpista que vendeu terrenos para 10, 15 pessoas, o mesmo terreno no loteamento. E todas elas descobriram quando o assunto veio à mídia. Pô, mas então eu sou o dono desse terreno, eu também sou. Também. Só que como resolver? Não tem como resolver uma questão dessa, né? Exato. Elas não pesquisaram direito também a questão do histórico do imóvel. No final, quem vai ser o dono é quem tiver com a sua escritura na mão. Perfeito, perfeito. Como iniciamos a nossa entrevista. Quem registra, de fato, é dono. É o dono. É isso que transmite a propriedade do imóvel. Quem registrar. E isso é muito cultural, eu acredito, né, Denis? Porque a gente trabalha com homestaging, que é a preparação do imóvel para venda, e a gente sempre fala com relação à documentação desse imóvel. Porque eu vejo assim, às vezes a pessoa se preocupa com um veículo, né, que é um bem bem mais fácil de adquirir. Ele geralmente vai ver se tem documento, se o IPVA está pago, né? E aí o imóvel, que é um valor muito mais agregado, que às vezes demora a vida toda para conseguir, a pessoa não vai atrás desses documentos, né? E é cultural isso também, Denis?
é cultural, infelizmente. Muitos clientes aparecem lá com um contrato de compra e venda, sem nem assinatura de testemunhas. Observe, no contrato de compra e venda tem que ter assinatura de 2 testemunhas. O contrato de compra e venda muitas vezes totalmente simplório, não detalhando nada de dimensões do terreno. Pessoa acreditando de boa fé de que ela está adquirindo o terreno mesmo. Nessas regiões praieiras, né? Eu tenho imóvel na região da Praia da Pinheira. E eu vejo que é muito comum ter vários terrenos com compra e venda, somente contrato de compra e venda. A cidade de Palhoça, por exemplo, é uma cidade onde muitos imóveis ainda não estão regularizados. Já foi muito pior. Hoje a gente consegue, graças a programas, inclusive da Prefeitura Municipal, programa Lar Legal, por exemplo, que faz a REURB e também regulariza esses imóveis. E também a quantidade de advogados que estão trabalhando certinho, fazendo a sua luta diária na regularização. E o financiamento também ajuda a pessoa a regularizar, porque se ela quiser vir vender para a pessoa compradora financiar na Caixa ou qualquer outro banco, ele precisa ter essa regulamentação. Né? Muito e bacana. Tudo isso porque ali, por exemplo, muitos bairros eram bairros de manguezais. Sim. E aí são aquelas coisas, a pessoa tinha posse do terreno, aí amanhã faz uma hortinha, depois um galinheiro, e foi se estendendo. Se tu olhar por cima, pelo Google Earth, por exemplo, você consegue ver isso muito claro, assim. Tem a região de mangue e tem a quantidade de terrenos que foram sendo ampliados ali. E muitos bairros que eram mangues e que hoje são bairros de, inclusive, alto padrão, são bairros que precisaram passar por esse processo, com programas de regularização pelo Poder Público Municipal ou as pessoas mesmo que fizeram a sua regularização, mas todas passaram pelo mesmo processo. Ai, bem bacana. Deixa seu contato então, Denis, para que as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir, né, possam entrar em contato com você, teu escritório. Exato. Meu escritório fica lá em Palhoça, no PME Business Tower, inclusive ao lado da minha amiga Dani, da OH Escritório, da Dani Design, qual tenho muito orgulho de trabalhar ao seu lado lá. Bacana. E o meu telefone é 489-8428-4200. advocacia@denisferrari.adv.br. Muito bom, Denis. Mais uma vez, muito obrigada. Dani, parabéns pelo quadro. O quadro Dani Design vai ao ar uma vez ao mês e ela vem trazendo aí convidados incríveis e foi sensacional, esclarecedor, né? Tanto o nosso convidado do Laios quanto o Dr. Denis. Muito obrigada. E semana que vem nós voltamos com um quadro Quebrando Padrões com Juliana Gomes.